sobre a abolição da escravatura, certo, gente? Que coincidentemente é hoje que se vivencia, dia 13 de maio. Então, a escravidão no Brasil foi posto um ponto final, ou seja, terminou no dia 13 de maio de 1888. Então, o Brasil passou 2 períodos de sua história, praticamente, com o sistema escravagista. Então, foi o período colonial e o período imperial, porque a abolição da escravatura chegou um ano antes da proclamação da República. Então, praticamente, foram 2 períodos onde os africanos e os índios foram escravizados aqui pelos portugueses. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, eles tomaram posse dessas terras, mas não tiveram interesse de colonizá-las. Seguiram sua viagem com destino às Índias, onde obtinham mercadorias para comercializarem na Europa. Quando o comércio com as Índias diminuiu e eles sentiram dificuldades financeiras, então pensaram, e como já tinham conhecimento das terras que tinham tomado posse, aqui tinha uma rica cultura, ou seja, uma rica fonte econômica para eles natural, que era o pau-brasil. Então, Portugal resolveu colonizar o Brasil, então começou a mandar pessoas para colonizarem aqui essas terras. E chegando aqui, os primeiros portugueses que chegaram aqui nas terras que hoje são o Brasil, se utilizaram dos nativos, dos povos nativos, ou seja, os primeiros habitantes que aqui estavam, que eram os índios, para prestarem os serviços que eles queriam, como na época era o corte do pau-brasil. Então, os indígenas cortavam o pau-brasil, armazenavam nas feitorias, carregavam os navios, que eram as caravelas naquela época, para o transporte que seguia para Portugal. Depois aí passaram também a usar a mão de obra indígena nos engenhos, certo? Para plantar a cana, colher, produzir açúcar, sendo que os índios não se adaptaram a esse tipo de serviço, porque os homens não trabalhavam com a terra, com o cultivo da terra, isso era tarefa das mulheres. Os homens, caçavam, construíam moradias, construíam, fabricavam instrumentos musicais, instrumentos de armas de guerra, enfim. Então, eles não trabalhavam com essa atividade da terra, então era o serviço das mulheres. Então, eles não se adaptaram, então passaram a reagir, certo? Muitos morreram lutando para não se tornarem escravos, e muitos fugiram porque eles tinham muito conhecimento desse território que era como é a moradia deles, né? Eles conheciam bastante, então fugiam com facilidade. Então os portugueses, vendo que não deu certo o sistema de escravidão com os indígenas, como eles já tinham conhecimento que lá na África já se fazia esse tipo que já havia essa realidade, que os africanos, entre eles, já se escravizavam, não é? Naquela época, eles brigavam, uma tribo quando brigava com outra, a que era derrotada, se tornava escrava da que foi vencedora. E como os portugueses, durante as viagens conhecidas como grandes navegações, iam buscar também ali na área da África escravos para venderem na Europa, né? E passaram a vender também aqui na América, que era conhecida como Novo Mundo. Então, essas viagens ocorreram várias vezes, milhares de africanos foram retirados da África para serem vendidos aqui no continente americano, especialmente aqui no Brasil, para o cultivo do açúcar nos engenhos, o trabalho no cuidado dos animais, posteriormente no trabalho com as minas, trabalhavam também nas casas dos senhores, no trabalho doméstico, entre outros, certo? Mas, com o passar dos anos, teve pessoas que foram se incomodando com a forma como aqueles africanos eram tratados, porque eles não tinham praticamente, eles trabalhavam jornadas longas, viviam em senzalas amontoados, em galpões conhecidos como senzalas, sem condições de higiene, sem uma alimentação adequada, eram castigados como pior do que fossem animais. Então, pessoas foram se incomodando com aqueles maus tratos e passaram a lutar pela liberdade daquele povo tão sofrido. Então, em 1831, surgiu aqui no Brasil a Lei Barbacena. Essa lei tinha como objetivo proibir o tráfico negreiro no Oceano Atlântico. Só que ela não funcionava, ela ficou só no papel, não era seguida
seguida, certo? Não era respeitada. Então, havia, como aconteceram muitas viagens de navios, conhecidos como navios negreiros ou tumbeiros, né, que vinham carregados de escravos, de africanos, para serem vendidos aqui no Brasil como escravos. Então, essa lei que surgiu no ano de 1831 não teve nenhuma utilidade, não teve nenhum respeito, ninguém seguiu, entendeu? Depois, surgiu, em 1845, surgiu uma lei lá na Inglaterra, essa lei era inglesa, a lei Bioabedon. Ou seja, essa lei, ela tinha como objetivo fiscalizar os navios no Oceano Atlântico se vinham carregados de africanos para serem vendidos aqui na América, certo? Então, os navios que eram flagrados com africanos para serem escravizados, os responsáveis eram punidos. Depois, em 5 anos depois, em 1850, surgiu aqui no Brasil a Lei Eusébio de Queiroz. Essa Lei Eusébio de Queiroz tinha o mesmo objetivo do que a Lei Barbacena. A diferença é que a Lei Eusébio de Queiroz foi respeitada, foi cumprida, certo? Estava proibido a partir daquele ano de 1850 todo e qualquer tipo de transporte de escravos, de africanos vindos da África para serem comercializados no Brasil. O navio que fosse encontrado no oceano, carregado de africanos para serem comercializados na América, os responsáveis eram punidos. Depois, 21 anos depois, surgiu uma outra lei, a Lei do Ventre Livre, certo, gente? A Lei do Ventre Livre. O que dizia essa lei? Que todos os filhos de escravos nascidos a partir deste ano não podiam mais ser escravizados, tá certo? Agora, tinha dois probleminhas, tinha duas questões, certo? Dois probleminhas. Essas crianças filhas de escravos, ou elas eram, se os senhores de engenho entregassem ao governo, na época, o governo da capitania, eles recebiam uma indenização. Ou então, essas crianças que nasciam filhos dos escravos a partir deste ano, ficavam dos 7 aos 21 anos, sob o domínio dos seus senhores, trabalhando para os senhores para pagar suas despesas. Então, eles ficavam trabalhando para os senhores de engenho dos 7 aos 21 anos. Aos 21 anos é que eles eram libertados, tá certo? Depois veio, em 1885, a lei dos sexagenários, ou Saraiva Cotegipe. Essa lei tinha como objetivo libertar todos os escravos maiores de 65 anos. Só que aqui não teve quase nenhum objetivo. Por quê, gente? Os escravos, o trabalho escravo era muito triste, era muito doloroso, era muito sofrido, muito maltratado. E poucos escravos viviam 65 anos, tá certo? Então, aqui poucos foram beneficiados. Então, com essas leis que foram surgindo também grupos de pessoas querendo finalizar a escravidão, que ficaram conhecidas como abolicionistas. E ao longo do surgimento das leis, cada lei que surgia trazia benefício a favor dos escravos. O que ocorreu? Foi diminuindo o número de escravos no Brasil. Então, a abolição da escravatura ela ocorreu ao longo de muitos anos, não foi uma coisa de uma hora para outra. Não foi a princesa Isabel que chegou lá, assinou a Lei Áurea e libertou todos os escravos. Não, foi um processo que durou muitos anos. Foram surgindo leis que foram a favor da liberdade dos africanos, os grupos abolicionistas também foram aumentando, os escravos foram adquirindo mais força, inspiração apoio para fugirem das fazendas, eles fugiam individualmente, fugiam coletivamente, enfrentavam os seus senhores, enfrentavam os feitores que eram responsáveis por eles, aceitavam eles no tronco, como a gente vê na novela que está passando das 6, certo, gente? Então, eles foram criando cada vez mais coragem, foram se encorajando. E muitos fugiam e se refugiavam em locais conhecidos como quilombos. No Brasil, o quilombo mais conhecido e maior foi o Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga, na divisa dos estados, atualmente, de Pernambuco e Alagoas. Certo, gente?
gente? Então, quando chegou aqui em 1888, o número de escravos no Brasil já era muito pouco para trabalhar na lavoura, trabalhar nas minas, trabalhar no cuidado com os animais, entre outras atividades que eles exerciam. Então, o que foi que aconteceu? Então, como a Inglaterra sempre pressionou que a Inglaterra tinha como é objetivo de acabar com a escravidão no Brasil, então, neste ano aqui de 1888, por conta também já da dificuldade de trabalhadores que não tinham, o número de escravos já era muito pouco, muito pequeno, então a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea, liberando todos os escravos que ainda viviam aqui. Então, com a libertação dos escravos, acabou todo aquele sofrimento, não havia mais escravos no tronco, apanhando, escravos na senzala, mas eles ficaram em condições muito difíceis. Por quê? Porque estavam libertos do tronco, das senzalas, porém não tinham emprego, não tinham onde morar, e sem emprego e sem morar, sem emprego não tinham do que se alimentar. Então muitos preferiram continuar na fazenda com os seus senhores para obter o quê? O local para dormir, ou seja, ter onde morar, ter onde trabalhar e buscar o seu sustento, que era o alimento, certo, gente? Então, aqui a gente pode observar a presença desses povos. Aqui eram escravos que trabalhavam, escravos domésticos, né, que trabalhavam nas residências dos senhores, certo? Existiam os escravos de campo que trabalhavam nas fazendas, na lavoura de cana-de-açúcar, lavoura do café, entre outras atividades agrícolas, também cuidando de animais, né, porque criava-se animais também, e outras atividades como a exploração de minérios, né, escravos que trabalhavam na mineração, e tinha também aqui nas áreas urbanas um grupo de escravos que ficou conhecido como escravos de ganho. O que eram os escravos de ganho? Era uma forma de comércio, era uma forma de exploração que os senhores faziam com essas pessoas nas áreas urbanas. Como assim? Eles vendiam e saíam às ruas com mercadorias para vender, quando o que vendiam, a maior parte do lucro era dos seus senhores, e eles recebiam um pouco pelo seu trabalho. E com esse dinheiro que eles recebiam, muitos guardavam para conseguir a sua liberdade, ou seja, a carta de alforria. Tá certo, gente? Então, aqui a gente pode observar escravos trabalhando, escravos domésticos, aqui escravos de ganho, e existiam os outros que trabalhavam nas lavouras, inicialmente de cana-de-açúcar, depois de algodão, de café, nas minerações, entre outras atividades. Tá certo, gente? Então, vocês, tia Raquel vai enviar para vocês visualizarem um vídeo sobre este assunto, tá bom? E como tarefa de casa, quer dizer, casa, vocês já estão em casa, né? Como atividade, tia passou um trabalho para vocês fazerem no caderno de história. O que é que tia Raquel quer? Vocês vão fazer a lateral bem bonita, bem organizada, como é o cabeçalho, e vão pesquisar o quê? Vão pesquisar o que é trabalho escravo, certo? O que será? O que é um trabalho escravo? Vocês vão pesquisar o que é isso. Vão pesquisar também quando foi que teve início o trabalho escravo no Brasil. Depois, vão pesquisar quais foram as etnias que foram escravizadas no nosso país. E depois, as leis, certo? Essas leis que estão aqui, o que dizia, qual era a função de cada uma dessas leis. E terminando, vocês vão colar imagens para que o trabalho fique bem bonito, tá certo? Esse trabalho vai ser no caderno de história, tá certo, gente? Quando nós retornarmos à escola, a tia vai ver esses trabalhos e atribuir nota para vocês. Tá bom, pessoal? Então, boa aula, boa atividade, boa pesquisa. Beijos, até amanhã. Tchau, gente.